Achei um tempinho aqui para falar com vocês sobre 3 coisas que eu aprendi nesses últimos dias. Eu tenho exatamente 20 minutos aqui no ambiente improvisado, e tal. Vou falar para vocês sobre algumas coisas que têm abrido muito a minha mente, têm me ajudado muito no processo de manter o meu peso, manter a minha energia, manter minha disciplina, manter minha clareza mental, manter nessa questão de ajudar no emagrecimento, me ajudar com a desinflamação do meu corpo. Vocês podem notar que eu tô com outro celular, tô num lugar imprevisível, né, na verdade, um lugar aqui que eu peguei, vi que tinha aqui um ambiente, porque aqui tá um barulho, e eu consegui gravar aqui para vocês. Olha só, esse celular aqui mostra mais um pouco do melasma, olha só. Um pouquinho mais escuro, por causa também do ambiente, ajuda bastante, mas ó, sem protetor, sem nada. Falar aqui pra vocês algumas coisas que eu tenho aprendido nesses últimos dias, dessa semana, principalmente. Vocês sabem que eu tenho entrado na dieta carnívora. Estou aprendendo muito com o livro O Ciclo Original do Dr. Fernanda, onde ele fala ali sobre os alimentos geneticamente modificados para se tornar mais doce, maior, mais agradável, mais palatável. E você já percebeu que quando você come uma fruta, você quer comer outra, e mais 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 outras, né? Por causa dessa questão. Principalmente se essa fruta ela tem um índice glicêmico bem alto. Quando ela tem um índice glicêmico alto, o que acontece? Você fica com a insulina lá em cima e aí você terminou de queimar, aí você quer outra, você quer outra, você quer outra, você quer outra. Aí, o que eu aprendi? Que você tem que comer a fruta com a proteína, né? Então isso tem me ajudado bastante, mas não só isso. Quando você tá 100% ali na carnívora, baseado ali na carnívora, você não come a fruta, né? E isso já ajuda demais, porque a carne ela dá uma saciedade, mas não só a carne. Quando você come proteína demais, sabe o que acontece também? O seu corpo vai lá e transforma a proteína em carboidrato. E aí o que eu aprendi é comer a manteiga. A manteiga e a gordura ajuda a dar bastante saciedade, bastante mesmo. Você já percebeu que quando você come, por exemplo, e você sente vontade de comer outras coisas, normalmente é porque você está desnutrida ou você não teve a nutrição necessária, né, para o seu corpo, você não teve, aí você vai procurar. Às vezes também é um vazio emocional, é um vazio que você sente. Principalmente a gente que somos mulheres, nós somos somos muito cíclicas, sabe? Às vezes a gente fica se comparando como os homens. Os livros que a gente estuda sobre produtividade, a maioria, sim, contam umas coisas assim que você fica, meu Deus, não tem como a gente ser o tempo todo igual, eles falam, ou se alinhar, ou gerar expectativa de que, pô, se eu vou ser produtiva se eu ser desse jeito, se eu acordar às 5 da manhã, se eu fazer isso, fazer aquilo. Não é. Sabe por quê? Porque nós somos mulheres, né? Pelo menos assim, não é pra mim, porque eu sou mulher, eu sou uma pessoa inteiramente hormonal. Desde o meu fio de cabelo ao dedão do pé, eu sou toda hormonal. O dia que eu durmo, por exemplo, pouco, eu fico louca, né, no outro dia, estressada, procurando comida, como se fosse um vazio emocional, não de fome, né, mas um vazio emocional. Por isso que eu faço jejum, para me ajudar bastante nessas questões. Mas a gente é muito hormonal, então assim, às vezes, até no dia, a gente pode variar a emoção 3, 4 vezes. Opa! Acontece, gente, eu tô com a mão mole, meu Deus. A gente varia bastante as emoções, então assim, não tem como a gente se comparar com o outro. A gente tem que comparar a gente com a gente mesmo, né? E uma coisa muito legal é que quando, por exemplo, eu comecei a perceber que eu sou um ser cíclico e tá tudo bem eu ficar, como que falando, nesse cíclico variando, eu percebi, tipo assim, que é tudo gatilho.
Então, assim, o dia, ele sempre acontece na noite anterior, para mim. Se eu não durmo bem, no outro dia eu vou estar com mais fome, eu vou estar mais emocionalmente mais frágil. Se acontecer alguma coisa também, eu vou buscar me preencher e a mente da gente vai buscar aquilo que é conhecido, né? Aquilo que você já conhece para se preencher. Às vezes ali no celular, redes sociais, essas coisas, da comida. Então, a gente precisa entender se a gente quer chegar num objetivo, principalmente aí de peso, de alimentação, é entender que o seu dia, ele sempre começa na noite anterior. Que horas que você dorme? Que horas você vai acordar? Quando você saiu da cama, o que que você bebeu? O que que você comeu? Tudo isso conta. Durante o dia, você fez exercício? Que hora que você fez? Né? Às vezes você está empurrando lá pro final do dia. Beleza, entendi que existe gatilhos e que eu sou uma pessoa cíclica, eu tenho os meus períodos, né? Os meus períodos do meu ciclo feminino e tudo isso conta. Tudo isso vai gerar em mim vontade ou não de ficar buscando comida, essas coisas. E aí eu entendi que, pô, se é mesmo, a gente é muito cíclico. Eu aprendi que a gordura ela ajuda a regular o hormônio, nos nossos hormônios. Ele ajuda a regular os nossos hormônios. Daí eu passei a comer mais gordura, principalmente quando eu estou naquele vazio, sabe? Aquele vazio existencial que você vai buscar alguma coisa lá fora, só que na verdade está dentro de você. E aí eu comecei a comer a mais a gordura. E antes eu pensava, isso aqui vai me engordar, mas, gente, tá entrando só proteína e gordura. A gordura sempre tem que ser maior do que a proteína. Daí hoje é muito mais tranquilo, não tenho medo. E o dia que eu faço, eu como a minha carne, por exemplo, e adiciono a gordura, eu pego uma carne mais gordinha e como a gordura mesmo, até se saciar, eu sinto que eu não preciso mais me alimentar durante o dia todo. Vocês acreditam? Eu fico menos estressada, eu tenho mais clareza mental, mas isso só vale se você estiver na carnívora mesmo. Nada de ficar comendo frutinhas, legumezinhos, porque aí você vai bagunçar seu corpo, vai deixar ele todo louco que ele não sabe o que vai queimar, gordura ou glicose, aí o treino não vai dar certo. Eu falei aqui pra vocês, então, que um ponto muito importante é a gente entender os gatilhos que fazem, né, a gente querer comer o tempo todo. Eu falei para vocês aqui sobre que o dia sempre começa na noite anterior. E outra coisa, se por acaso você sentir muita, muita, muita vontade de comer alguma coisa diferente, algum doce, porque você está emocionalmente tá pegado para você, você usar o celular como uma inovação para esse novo estilo de vida seu. Ah, mas como? Por exemplo, se você quer desinflamar, se você quer que o seu corpo consiga emagrecer, consiga se manter por tempo, deixar a insulina baixa, você joga lá no chat GPT, frutas de índice glicêmico baixo, né? Se você tiver com muita vontade de comer, e você come, por exemplo, tem a goiaba, as frutas vermelhas, o kiwi, o abacate, o coco. Então, são frutas de índice glicêmico baixo que na minha opinião, são bem docinhos e na hora assim que você tá louca, ajuda bastante. Aí você acaba entrando ali na cetogênica, ajuda bastante. Então, assim, o nosso corpo, ele é uma casa e a gente tem que manter a nossa casa sempre com índice glicêmico, né? O nosso corpo sempre com a glicemia, com a glicose baixinha. Porque se ela tiver alta, ela é casa de doença, casa de inflamação. Então, eu aprendi isso e eu tenho buscado, né? Então, às vezes eu sinto vontade de comer uma coisa mais docinha, vou lá nas frutas. Por exemplo, aqui em casa, eu gosto de comprar limão, tenho maracujá, tenho abacate, tenho coco,
que quando eu sinto vontade, vou lá e como. É muito bom, né? Mas buscar esses alimentos de baixo índice glicêmico e que tem pouco assim, agrotóxico ou nenhum agrotóxico. Muito bom, né? E outra coisa da minha experiência, né, desses últimos meses se alimentando da carnívora, né, que eu falei aqui pra vocês, comer mais gordura do que a proteína, que dá uma saciedade muito grande, regula seus hormônios, você não vai ficar buscando o tempo todo comida, você não vai ficar o tempo todo buscando algo para preencher em você, você vai ter mais clareza mental. E jejuar também é muito importante, né? Eu sou adepta do jejum, amo o jejum. Inclusive, quero começar um desafio. Eu vou fazer o seguinte, eu nem vou falar para vocês, eu vou fazer e depois eu vou apresentar. Porque, assim, o jejum, ele já é um pouquinho mais complicado quando você fala publicamente, né? Eu não gosto, meu jejum máximo foi de 8 dias e não gostei de ter comunicado. Até os 72 horas não acho legal, porque é como se você já tivesse se provado, já tivesse feito quando você fala, e aí seu cérebro fica toda hora, pelo menos pra mim, eu sinto um peso muito grande quando eu falo que vou fazer jejum, essas coisas, é muito complicado. Mas, gente, eu falei aqui pra vocês sobre comer alguns insights, né, toda essa minha mudança aí. Ficou um pouquinho bagunçado, porque eu tô falando com vocês como se eu estivesse falando mesmo com um amigo, uma amiga aqui. Não tô usando o roteiro, só usei aqui o meu caderninho, ó, anotei o que eu ia falar pra vocês, mas zero roteiro. Eu acho muito legal, né? E que fica mais natural, mais natural. E é isso, os 3 pontos. Olhar, se der vontade de comer fruta, doce, tenta buscar um alimento de índice glicêmico mais baixo. Observe quais são os seus gatilhos, lembrando que o seu dia sempre começa ali na noite seguinte. E busca comer mais gordura do que a proteína, porque o corpo ele sempre converte a proteína em excesso em carboidrato. Então, às vezes você vai estar comendo ali e você não vai estar entendendo, porque você não está tendo todos os benefícios, né, que todo mundo fala, né, por aí sobre a alimentação mais carnívora. E eu vou te falar que essa alimentação, ela não ajuda só seu corpo, não, ela ajuda a te desinflamar, te deixar mais bonita, economizar dinheiro, te ajuda a ficar mais inteligente, porque quando você está na alimentação carnívora, você tem muita clareza mental, porque seu corpo já não funciona mais à base de cetose, você fica ceto-adaptado. Então, você fica mais inteligente, você fica tendo mais ideias, né? É muito incrível. E é lógico que a gente não pode fazer um mês e esperar, né, que sua vida vai ter mudado tudo em um mês. Exige processo. Eu vi uma nutricionista, a doutora Fabiane Silvério, aí teve uma outra também, umas outras duas que eu vi. Eu acompanho muito podcast, muito de alimentação carnívora, que eles disseram que é o mínimo um ano para o seu corpo adaptar. Então, se você quer esses benefícios todos, você tem que, no mínimo, estar fazendo um ano, para depois você pegar e falar. Então, testar mesmo, né? Muito legal. E agora, se você quer uma renovação total do seu corpo, a doutora Thalma estava falando num podcast que é 7 anos, ela está 6 anos restrita na carnívora e menos de um ano na Lion Diet, né, que é só carne bovina e sal. E ela falou assim que vai até escrever um livro porque é surreal o que está acontecendo com ela. E hoje ela tem muitos clientes que ela atende, ajuda com essa questão da dieta carnívora. Ela também está formando em medicina. E, gente, cada dia mais e mais, assim, não é pelo que os outros falam, é que eu tô colocando em prática e tô vendo na minha vida surreal o que está acontecendo.
eu fico muito mais apaixonada pelo que eu tô fazendo, pelo que eu tô vivendo, pelas práticas, né. Então, tô estudando aqui, lógico que a gente também vai melhorando aqui como eu apresento essas mudanças aí para vocês, como que eu apresento aqui, porque tudo é muito novo, essa questão de aparecer aqui, falar com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse papo de hoje, domingo, né? Domingo, onde eu falei alguns pontos que eu tenho aprendido bastante aí na prática, tá bom? Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo, onde eu vou falar mais e mais sobre tudo o que eu tô vivendo, a minha transformação, a criação da nova Dayana, né? A nova versão da Dayana. Eu tenho certeza, assim, que já tem muitas mudanças, porque, assim, pela minha idade, as pessoas às vezes me comparar, que é até legal, né? Tipo, comparar com pessoas muito mais jovens e tal. Eu tô achando legal, principalmente nessa questão aqui. Agora, fiquem curiosos para o próximo domingo, o que que eu vou aprontar e o que que eu vou falar para vocês, que eu vou fazer comigo, o que que eu vou testar em mim. Então, fique ligada no próximo vídeo de domingo que vem. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.